E algumas foram batizadas com o Espírito Santo, não foi isso? Que benção, né? Aí eu estava me lembrando, certo? De uma certa vez o pastor estava em uma grande igreja e ali estava clamando. Levantaram lá um clamor e tinha lá um jovem a palavra dele era essa: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. E por vários momentos, né? Aí depois, né, da mensagem, aí o pastor, o ministrante da palavra, chegou para ele e perguntou a ele: por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Boa pergunta, né? Por que é que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Porque nós sabemos, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder sobrenatural. Amém? Mas o batismo com o Espírito Santo, querido, não é só para você falar línguas estranhas naquele momento e pronto. Deus, ele tem um grande propósito com alguém que é batizado com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo tem que entender isso. Eu me lembro muito bem que quando os irmãos foram batizados ali no capítulo 2 de Atos Apóstolos, né, aquele revestimento de poder, a igreja, né, pegou fogo mesmo ali, fogo do céu, e os irmãos agora enfrentam uma grande perseguição, e são todos dispersos, menos os apóstolos. Mas os irmãos, tão cheios do Espírito Santo que estavam, diz a Bíblia, por onde eles andavam, por onde eles iam fazendo o quê? Pregando o Evangelho. E aí fica aquela pergunta: você foi batizado com o Espírito Santo com qual o propósito da sua vida? Com certeza Deus, ele não quer que você, né, continue sendo o mesmo de antes. Com certeza ele agora quer te usar poderosamente, mas vai depender de quem? De você, né? Aí tem até um corinho que diz: não pode apagar o pavio que fomega, né? Jesus assopra, né, e o pavio o fogo pega. Amém? Ou seja, você que está com esse pavio aceso, irmão, esse pavio, para continuar aceso, querido, é necessário você se engajar na obra do Senhor. As irmãs que foram batizadas, e você que um dia foi batizado com o Espírito Santo, né? Quem é batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele nunca deve dar um não para a obra do Senhor. Você sabia disso? Irmão, eu quero lhe colocar aqui para você fazer algo para Deus. Não posso, não quero. Mas você foi batizado com o Espírito Santo. Para quê? Não é a mensagem ainda. Eu senti de Deus falar isso para os irmãos. Porque pode você ter sido batizado no domingo e depois, daqui uma semana, daqui um mês, ser a mesma pessoa. E aí, o que foi que valeu? Esse fogo, ele não pode sair da nossa vida. Importante isso. Principalmente você que recebeu, né, essa promessa, né? Se alcançou pela misericórdia do Senhor. Que bom.
Isso é maravilhoso. Hoje quase ninguém vê mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo. Me alegrei muito quando me disseram que foi mais de 10 mulheres. Isso é coisa linda, né? Isso é coisa maravilhosa. Agora, faça a diferença. Aonde você estiver, aonde você andar, por favor, né? E quando você pedir o batismo com o Espírito Santo, entenda por que você está buscando o batismo com o Espírito Santo. As coisas de Deus são coisas sérias, irmãos. Amém? Paulo, uma certa vez, disse: eu quero falar uma palavra para todo entendimento, que é falar 1000 em línguas. Por quê? Porque não adiantava Paulo falar o tempo todo em línguas se ele não tivesse envolvido na obra do Senhor, se não tivesse esse fogo, né? Porque o fogo, meu irmão, tem que partir de dentro para fora. Quem está entendendo, deu glória a Deus. É isso aí. Essa chama que você foi incendiado no domingo, não deixe ela se apagar, por favor. Não deixe. Busca, continua buscando o Senhor. Amém? Pastor Cássio avisa que a sua ausência hoje porque ele está se mudando. Está mudando de casa, endereço. É a razão de estar aqui. Amados, as pisadas da fé em Deus. E aí nós podemos ver, escrevi alguma coisa aqui, mas temos algo a trazer para os irmãos nessa noite. Preste atenção, irmãos, a respeito dessas pisadas da fé em Deus. Nós sabemos que existe, na verdade, as etapas da fé na nossa vida. E aí eu me lembro, né, quando lá em Romanos 1:17, olha o que diz Romanos 1:17, para nós entendermos, para a gente começar entendendo isso aqui. Romanos 1:17. Porque nele quem? Em Jesus, se descobre a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus nós encontramos em quem? Na pessoa de Jesus. Através de Jesus Cristo nós somos, na verdade, justificados. Amém, queridos? Nós se tornamos justos por Ele, por causa dele, né? E aí ele diz, a justiça de Deus, de fé em fé. Olha só, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Essa palavra aí, de fé em fé, nós podemos ver, queridos e amados irmãos, escrevi até algo a respeito disso aí. De fé em fé se relaciona com Deus e como provedor. De fé em fé. E de fé, apenas a palavra de fé, se relaciona com Deus como Ele sendo nosso provedor. Você crê nisso? E em fé se relaciona com o homem como o beneficiado. Ou seja, nós somos beneficiados exatamente quando nós andamos em fé. Quem é beneficiado? Diga, o homem. Somos beneficiados. E aí nós podemos ver que há algumas etapas que quando a gente fala exatamente a respeito das pisadas, é o que nós colocamos aí, da fé em Deus. Nós sabemos que se a gente perguntar a cada irmão que se encontra aqui, os que não vieram, e outros que não são nem da igreja aqui, mas de outras, né? Você tem fé em Deus? Primeira coisa que ele diz,
Sim, é ou não é? Por mais que ele não seja um frequentador assíduo na obra do Senhor, na igreja, mas ele diz: eu tenho fé. E nós não podemos questionar isso. Só que nós entendemos uma coisa. Aleluia. Uma das etapas da fé é a fé em Deus e a nossa salvação. Primeiro, veja o que diz aí, querido, para nós entendermos melhor, Hebreus 10:39. A fé em Deus e a nossa salvação. Nós, porém, não somos daqueles que se retiraram para a perdição. Amém, queridos? Está falando aí da igreja. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós já entendemos aqui uma coisa, que a nossa fé, ela tem que ser constante. Amém? É uma coisa, você, por isso diz, de fé em fé. Ou seja, hoje nós estamos, na verdade, buscando a presença do Senhor, mas se vier um amanhã, nós queremos continuar nesta fé. Amém? E diz a Bíblia, nós cremos para a conservação da alma. Olha só, a nossa fé é exatamente para que a nossa alma seja conservada para aquele grandioso dia. Isto é, na verdade, uma fé que nós temos em Deus, e a nossa salvação, ela está incluída nessa fé. Amém? Você tem que entender isto. Não é uma fé apenas de hoje, não é uma fé apenas em alguma coisa, não, mas é uma fé, que diz aí a Bíblia Sagrada, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Ou seja, é importante nós entendermos isso. Por mais fraco que alguém se ache que seja, mas ele tem que crer que ele é uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus. Amém? Aleluia. Porque nós cremos que a nossa alma, ela está reservada ou conservada para aquele grandioso dia. Ele diz, nós não somos daqueles que se retiraram para a perdição. Quem são aqueles? São aqueles que desistiram, gente. Quantas pessoas já passaram por aqui, lá no Potira, na Iparana, lá no Parque Rio Branco e outras igrejas, louvaram ao Senhor, professaram essa fé, mas não tiveram cuidado de conservar a alma, crendo na pessoa de Jesus. Por quê? Porque se retiraram para a perdição. Importante isso nessa noite, que você possa entender isto. Ou seja, as pisadas da fé em Deus. Essa é uma das etapas, a fé em Deus e a nossa salvação. Veja o que diz aí também Paulo aos Efésios 2:8, por favor. Nós vamos ver alguns versículos aqui para que a gente venha, na verdade, entender isso. Olha só, porque pela graça, sois o quê? Salvo. Por meio de quê, irmãos? Da fé. Isto não vem de vós, mas é o quê? É um dom de Deus. Ou seja, aleluia, isto é um dom de Deus, não vem de nós. Ou seja, nós fomos salvos através da graça. Não há nenhum merecimento nosso para, na verdade, nós acharmos que fomos salvos com algum mérito. Não. Mas diz aí a Bíblia, né? Bem claro,
E isso nós recebemos essa graça por meio da fé. Ninguém recebe essa graça se não tiver fé. Estamos falando dessa fé exatamente da nossa vida com Deus, né? Aleluia. Vamos ver, dando continuidade, olha só, as pisadas da fé em Deus. A fé em Deus é a nossa vida. A fé em Deus e a nossa vida. Veja o que diz aí, aleluia, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, olha só, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha só o que Jesus diz, ainda que esteja morto, o que é que acontecerá? Diga, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Essa palavra o Senhor falou para quem? Para Marta. Marta, Jesus chega ali na aldeia onde eles moravam, chega lá, Jesus já sabia, já tinha recebido a notícia que Lázaro tinha morrido. Aí chega lá e Marta diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus diz, olha, o teu irmão ressuscitará. Aí ela disse, sim, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressurgir. Mas aí o Senhor disse, eu não estou falando aqui no último dia, eu estou falando hoje. Eu não estou dizendo aqui no último dia, eu estou dizendo que ele vai ressuscitar. Deixa aí mesmo, por favor. E aí ele fala exatamente isso, todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Ou seja, e aí a gente pode ver exatamente a fé em Deus e a nossa vida. Ou seja, o Senhor estava falando ali para Marta naquele momento, que Lázaro estava ali, realmente tinha morrido, mas só que ele ia ressuscitar Lázaro naquele dia. Ou seja, a salvação, a fé em Cristo, em Deus, amados irmãos, e também em relação à nossa vida. Marta estava crendo em alguma coisa que ia acontecer lá na frente. Mas o Senhor diz, o milagre vai acontecer hoje. O milagre vai acontecer hoje. Mas para crer, diz, quem crê em mim, olha só, entenda bem, às vezes não acontece milagre, irmão, porque falta crença, falta alguém crer. E o Senhor, Ele não opera onde há, na verdade, dúvida. Fica muito bem claro nisso. Bota o 25 aí, que ele é mais claro ainda, o 25. Né? Disse Jesus, eu sou a ressurreição, eu também sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, não há, meu irmão, minha amada irmã, você que está nos assistindo através das redes sociais, você que está aqui nessa noite, para Deus, tudo é possível. Aí é onde, na verdade, o Senhor declara, mesmo que alguém esteja morto,
Mas se alguém que se conta ali, se crê em mim, ele viverá. Ou seja, às vezes as pessoas desistem de alguma coisa que estão, querendo receber de Deus, e por às vezes achar que está demorando, essa pessoa ela passa a não crer mais. Mas hoje nós aprendemos aqui uma coisa: nós não podemos desistir da nossa fé, amados. Eu sempre digo, o Senhor impressiona, sabe a quem? Quem tem fé nele. Porque quando nós nos colocamos como seus servos, irmãos, Deus toma de conta de nós de uma forma especial, ou não? Não te preocupa, né? Se tem alguém nessa noite aqui preocupado com alguma coisa, meu irmão, minha irmã, se você crê de fato, nós estamos falando que crê de verdade, Deus irá fazer algo maravilhoso na tua vida, no meio dos teus. Nós estamos falando aqui de uma verdadeira fé, Aleluia! A fé em Deus para termos o seu perdão. A fé em Deus para nós obtermos o perdão de Deus. E eu olho, veja o que diz aí, Marcos 2:5. Olha só. E tornou a enviá-los outros, e a este 2:5. Agora deu certo. E Jesus, vendo-lhes, foi que Jesus viu, irmãos, a fé. Disse a quem? Ao paralítico. Deixa aí, não tira não, viu, irmão? Filho, perdoado estão os teus pecados. Porque o Senhor disse: filho, estão perdoados os teus pecados? Porque o Senhor viu fé naqueles homens e naquele paralítico que estava ali em frente ao Senhor. Porque primeiramente o Senhor, Ele dá ao perdão aquela pessoa, o paralítico. Ele não falou ainda de curar, mas o que ele disse? Os teus pecados estão perdoados. Amém, queridos? O que é o melhor, ser curado ou ser perdoado dos pecados? Diga os dois. Não seja hipócrita, você quer os dois. Mas o Senhor, Ele disse: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, mas para, irmãos, para Deus perdoar o nosso pecado é necessário nós temos o quê? O Senhor, Ele quer encontrar fé em nós. Não tem aquela história de alguém pedir perdão ao Senhor, mas não está arrependido. Aquele paralítico, o Senhor viu nele uma fé tão extraordinária, que ele disse: os teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, a gente sentir de Deus que os nossos pecados estão perdoados. Nunca diga, meu irmão, tem pessoas que ainda não sou santo. Se você não é santo ainda, porque você não é crente de verdade. Sabia disso? Ainda eu, tem 5, 10 anos na fé, meu irmão, ainda está cocheando. Que fé é essa? O maior desejo de Deus é perdoar os nossos pecados, queridos. Amém? Agora, para perdoar o pecado é necessário nós termos fé. Senhor, eu creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio.
E quando há perdão é porque o Senhor vê na pessoa também o que? Um arrependimento. Amém? Mas esse arrependimento é um arrependimento verdadeiro. Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, você está liberto. Você sente isso nessa noite? Ou você vai sair daqui culpado? Ou você vai sair daqui ainda com a culpa? Hein? Eu creio que não. Aleluia. E aí ele diz: os teus pecados estão perdoados. Agora também, olha só, as pisadas da fé em Deus também tem. Existe também essa etapa que envolve também, olha só, amados irmãos, uma fé em Deus e a nossa santificação. E essa fé, ela gera em nós a santificação. Veja o que diz aí, por favor. Aleluia. Atos 26 e 18. Vamos ver o que é isso aí. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder, olha só, de Satanás a Deus, a fim de que recebam, que irmãos? A remissão dos pecados, de sorte entre os santificados, pelo quê? Pela fé. Você crê nisso? Que você é santo? Hein? Pela fé? Aquela história que rapaz, um comedor de feijão desse aí diz que é santo. Meu irmão, só quem come feijão é santo. Quem está vivo. Nós somos santos vivos. Amém? Esse aí diz que é santo, agora aceitou Jesus e é santo. Ele não diz não, o que diz é a palavra do Senhor. Não é ele que diz, a Bíblia nos autoriza na verdade nós temos, na verdade, a convicção de que nós somos santificados através da fé no Senhor. Entenda isso nessa noite. Aleluia. Veja o que diz aí. 2 Coríntios 3 e 18. Mas entenda bem o que é santificação. Mas todos nós, diz Paulo aos Coríntios, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito, diga, do Senhor. Ou seja, a santificação é um processo. A justificação ela é imediata. Mas esse processo não é você que vai dizer quando esse processo irá, na verdade, estar completo. Não, hoje eu sou crente, na semana eu vou deixar esse pecado aqui, e na outra eu vou deixar o outro. É assim? Aí daqui para o final do ano eu me livro de tudo. É como se ele tivesse uma conta para pagar. Não é assim. Este processo é um processo que é o Espírito Santo é que toma de conta. Não deixe de ser um processo. Eu me lembro muito bem que quando Zaqueu ele tem um encontro com o Senhor, Zaqueu passou quanto tempo para ser honesto? Porque Zaqueu era ladrão.
em alguns poucos minutos de confissão. Isso é o que, irmãos? É um processo da santificação. Não, eu aceitei Jesus, estou todo endividado. Só que eu vou pagar minhas contas daqui para frente só. É isso. Que passou para trás, diz a Bíblia aqui. Não queira, em nome de Jesus, dizer que a Bíblia dá essa autoridade. Não, vou ser bonzinho agora, de hoje em diante. Não. Você vai consertar tudo que você fez lá no passado. Amém? Aleluia. É desse jeito. Aqui eu disse: olha, Senhor, eu quero dar, aleluia, metade do que eu tenho aos pobres. Mas aqui eu se lembrou de algumas dívidas, não foi isso? Ou não? Se eu defraudei, se eu roubei, se eu tomei de alguém ilicitamente, eu quero pagar. Quantas vezes, hein? A pessoa 4 vezes mais. Estou devendo R$500, vou pagar 2.000, rapaz. O credor vai dar glória a Deus, nem sendo crente, tá bom, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo aí? Que a santificação na vida de Zaqueu foi tão tremenda que ele disse: eu não quero dar prejuízo, eu quero agora recompensar o prejuízo que eu dei. Isso, irmãos, é transformação. Isto é santificação. Você está entendendo? É reparar os danos. Isso, meu irmão, é um processo do Espírito Santo na nossa vida. Isso demora, uns demoram menos tempos e outros demoram um pouco mais. Mas se deixarmos o Espírito Santo trabalhar, nós iremos ver aí, de glória em glória, na mesma imagem, completa pelo quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Diz: quem é que transforma? Quem é que na verdade faz com que a gente seja santificado? Diga: o Espírito Santo, através da fé. Através da fé. Aleluia. Outra coisa, a fé em Deus. Sobre a santificação já falamos. A fé em Deus, através, olha só, de nos tornarmos justos diante de Deus. Olha só como Deus é maravilhoso. A fé que temos em Deus, que nos torna justo diante dEle. Veja o que diz aí a palavra do Senhor, por favor. Romanos 3:22. Três e 22. Nós estamos vendo aí? Isto é o quê? A justiça de Deus, pela fé em quem, irmãos? Em Jesus Cristo, para todos, ou seja na verdade judeu ou gentio, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém, queridos? Aleluia. Veja também aí, por favor, amados irmãos, agora Romanos 10:10. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça, amém? A gente crê que é justo, amém? Diante de Deus, amém? E com a boca você faz confissão para a salvação. Mas vamos pegar só a parte A. Ou seja, através da fé. É importante nós entendermos isso. Nós cremos
que agora nós temos a justiça diante de Deus, amém? Você crê nisso, que você hoje é justo? Amém? A justiça de Deus está sobre as nossas vidas agora. Isso, a justiça de Deus, se fala exatamente da justificação. O que é isso, pastor? Deus olha para nós agora e não vê, todas as dívidas já foram pagas. Deus olha para você e para mim e diz: agora você não deve nada mais. Hein? Que bom, né, irmãos? Hã? O justo, diz a Bíblia que o justo viverá na fé. A justiça de Deus. Você está entendendo nessa noite? Viverá na fé. Justo. Ou coisa boa é você entrar na presença do Senhor, né? E você crer. Não é alguém que vai dizer que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa justa, não. É você entrar na presença do Senhor e você sentir aquele refrigério da sua justiça. De que você agora é um homem justo, de que não há mais nada para que você venha pagar. Aleluia. Veja também outra coisa interessante aqui, meu irmão. Diz também, através da nossa fé em Deus, nós temos também a purificação. O que é isso, queridos? Veja o que diz agora Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração, pelo quê? Pela fé. O nosso coração é purificado através de quê, irmãos? Da fé. Você sente isso nessa noite? Você tem alguma mágoa de alguém ainda? Hein? O pastor disse que lá no encontro, meu irmão, houve um momento do perdão. Isso é bom demais. O crente, para morar no céu, ele tem que estar com o coração desse jeito aí. Entenda bem isso. Purificando o seu coração através da fé. Ou seja, é a gente sentir que agora o nosso coração, amados, ele está purificado, está lavado, né? Antes só tinha sujeira, era ou não era? Hein? Só tinha mau pensamento, era ou não era, irmãos? Só tinha rancor, era ou não era? Hein? Às vezes alguém dizia assim: ah, não tenho nada contra ti, de boca. Mas agora pela fé nós podemos dizer de boca, mas o coração também confirma isto, no nome de Jesus. Isso é maravilhoso, é uma das etapas das pisadas da fé em Deus, irmãos. Não adianta, aleluia, a gente viver de aparência, gente, por favor. Deus conhece o nosso coração ou não conhece? Hein, irmão Raimundo? Conhece o nosso coração? O nosso coração é uma terra que só Deus anda. Mas este coração, aleluia, aquele hino que a gente canta, que Deus agora deu que um novo coração, foi isso? Recebi um novo coração, coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por quem? Por Jesus, não é isso? Ou seja, este coração agora é purificado através da fé. A fé. Em Hebreu diz que sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Você sabia disso, irmão? O pastor estava falando aqui a respeito do momento ofertório. É um momento que a gente tem que fazer isso pela fé. Sabia disso? E quem tem fé, tá aí, o coração é purificado,
ele dá, ele oferta, ele dá ao Senhor de coração alegre. Mas se ele não tiver o coração purificado, o que acontece pela fé? Ele dá e fica pensando mil e uma coisa. É ou não é? É verdade. Pensando mil e uma coisa. Mas quando o nosso coração é purificado, aí você diz: está repreendido no nome de Jesus. Todo mau pensamento, tudo aquilo que vem contra, na verdade, a palavra de Deus, né? O meu coração agora é um coração purificado. É um coração agora transformado, né? E a palavra de Deus, ele recebe com alegria, né? Pastor, tem pessoas que saem da igreja revoltadas. Não é para sair não, né? Não é para sair, não. Mas pode ser que alguém saia. Por que sai? Porque ainda o seu coração não é purificado. Quando o coração é purificado, ele recebe a palavra com alegria. Ele sai louvando o Senhor, ele glorifica o Senhor, ele exalta o nome do Senhor e diz: agora eu estou entendendo a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é martelo, a tua palavra, ela é espada, a tua palavra, na verdade, ela transforma vidas. Seja aonde nós abrimos a palavra de Deus. E para concluir, agora, olha só, diz também pela fé, pela nossa fé, agora as pisadas da fé em Deus. Diz lá em Romanos, aliás, Efésios 6:16, que a fé é a nossa defesa. Veja o que diz aí, olha só. Tomando o quê? Sobretudo o quê, irmãos? Diga: o escudo da fé, com o qual, o que é que acontece? Podereis o quê? Apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Deixa aí. A fé é o nosso escudo de segurança. Amém? Ou seja, a nossa fé é um escudo que nos protege, meu irmão, de todas as flechas do inimigo. Amém, queridos? Ou seja, se nós estamos, na verdade, tendo a nossa fé como nosso escudo, nada irá nos atingir. O maligno não tem como nos atingir, porque você se defende através da fé. A fé para você é um escudo? Hein? Você tem a fé como escudo? Amém? Pois fique de pé no nome de Jesus e glorifique o Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor.